Olá, gente. Hoje eu resolvi, como várias pessoas me pediram, eu resolvi fazer uma aula de Freud. Mas uma coisa assim, como Freud é muito complicado, ele tem muitas teorias, é bem complicado mesmo, né? É, então eu vou explicar basicamente algumas coisas que ele disse, algumas. Vamos lá. Gente, Freud é bem complicado, então vou explicar assim, uma aulinha bem rápida. Não pretendo ir a fundo de Freud, porque vocês não vão entender, e eu também não é minha área, psicanálise, psicologia, não é minha área, tá? Mas eu vou fazer de tudo para explicar para vocês algumas coisinhas de Freud, tá bom? Desculpem pela imagem, mas é porque a câmera tá muito ruim. Vamos lá. O Freud, gente, ele nasceu em 1856. Vamos falar um pouquinho da vida dele. Depois a gente fala do ego, do superego, do id, tá? Então vamos lá. Então, a vida dele, basicamente, ele. Eu não vou falar assim, não vou falar de quando ele era criança, as escolas que ele estudou, isso não importa, tá? Então, ele foi responsável por uma revolução no estudo da mente humana, né? E ele foi formado em medicina e especializado em psicanálise. A gente, tá? Então, ele especializou nesse tratamento para doentes mentais, especificamente para doentes mentais, e ele criou uma nova teoria, tá? Essa teoria falava que as pessoas ficavam com a mente doente porque elas não colocavam para fora seus sentimentos, né? Então, segundo ele, esse tipo de pessoa ela tinha capacidade de fechar de tal maneira esses sentimentos dentro dela mesma que após algum tempo elas esqueciam da sua própria existência, né? Bom, não é uma coisa assim simples de falar, eu esqueci da minha existência. É uma coisa bem complexa de entender. Esqueci da minha própria existência. Então, motivo, razão, né? Então, é isso aí. Então, a partir dessa teoria, o Freud, ele resolveu tratar esses casos de doença mental, entre aspas, através da interpretação dos sonhos das pessoas, que eu coloquei aqui, ó. Interpretação de sonhos. Através da interpretação de sonhos. Então, através dessa interpretação de sonhos, ele fazia um método de associação livre, tá? Então, tipo, através do que as pessoas contavam, que os seus sonhos, contavam seus sonhos para ele, ele associava com algum fato, com alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, uma coisa que ela pensa, uma coisa que ela vive e ela não sabe, está guardado dentro dela. Então ele fazia isso. Então, e uma coisa muito importante, que eu não pus aí, que o sexo para o Freud era um dos sentimentos mais reprimidos do homem e mais importantes, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui do ego, que todo mundo ouve falar, ai, que ego, nossa, meu superego, todo mundo ouve falar disso. E quem criou, entre aspas, foi Freud, né? Que descobriu, né? E o Freud, ele identificou o ego, o superego e o id, tá? Então vamos lá. Para o Freud, o ego era a parte visível da pessoa. Então era a parte visível, era a parte consciente, era a parte que dava para controlar. Eu vou dar um exemplo para vocês de como, mais ou menos, o ego funciona, tá bom? Então, assim, bem rapidinho, tá? De como o ego
O que que é o ego, né, gente? Que é essa parte fácil de controlar, essa parte visível. Então aqui, ó, a gente tem aqui o ego, por exemplo, quando uma pessoa se sente reprimido cada vez que mostra sua opinião, mesmo quando as pessoas apreciam, tá? Então esse é um pouco do ego. O ego também deixou de ir à festa para estudar para a prova. Então é um tipo de ego, tá? Uma parte de controlar, uma parte consciente daquilo. Então, aqui ó, nós temos outro. Então a pessoa ela deixou de ir à festa para estudar, né? Então essa é o ego, é a parte consciente. O superego, ele é o que determina o certo e o errado. Por exemplo, chora toda vez que comete um erro, ou hora de festa é de festa, hora de estudar é de estudar. O superego é uma parte inconsciente, tá? Por exemplo, eu não vou, vamos, eu não vou pra festa, vou deixar de ir à festa para estudar porque senão minha mãe vai brigar comigo, ou porque senão Deus vai me castigar. Então é uma coisa inconsciente. Você não vai falar assim, nossa, não, é porque eu tenho que estudar mesmo, é importante pra mim. Você fala, não, se eu fizer isso eu vou ficar de castigo, ou eu vou, alguém vai ficar chateado. Eu não vou fazer isso porque alguém pode ficar chateado comigo. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Então é isso. O id, ele é a parte desejante. Ele é a parte do desejo do ser humano. Então a gente chama dele de id, né? Então o id é o libido, né? Ele é isso, essa parte desejante, né? É a parte desejante. E aqui a gente tá assim, ó. Um exemplo de id, tá? Falaram mal do seu time, em resposta saiu brigando. Então, porque falaram mal do seu time ou da sua série, você vai lá e sai brigando. Então, esse é o id. Outro aqui. Não conseguiu resistir a uma barra de chocolate, mesmo sabendo que tinha alergia ao doce. Então, esse é o id. Agir sem pensar é a parte desejante. Tipo assim, é isso que é o id, tá? Bom, agora a gente vai falar do complexo de Édipo, tá? Complexo de Édipo aqui. Complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Que a gente tem muita gente que brinca, complexo de Édipo tá pra mim. Então, o complexo de Édipo é uma coisa que acontece inconsciente, tá, gente? É importantíssimo isso, que é inconsciente, quando a menina, uma criança, mulher, sente atração pelo pai. Então, pelo sexo oposto. Então, ela sente atração pelo pai ou pela figura masculina, que representa o pai. Então, ela sente atração e ela sente vontade de matar a mãe para ficar com o pai, mas isso é inconsciente. Ela não sabe que ela está pensando nisso, entendeu? Ela sente essa vontade, mas é inconsciente, tá? E o menino, o homem, é o contrário, é com a mãe. Ele quer só a mãe para ele. E ele sente vontade de matar o pai, porque ele não quer dividir. É muito mais profundo que isso, mas vamos explicar assim bem superficialmente para vocês entenderem, porque é um assunto bem assim complicado. Então é isso. É uma coisa inconsciente que acontece na infância, tá? E acontece com todo mundo. E é isso aí. Freud, mais ou menos, falando assim as partes principais, o que a gente mais conhece, que a gente ouve falar e muita gente não entende. Então, para vocês terem uma noção básica, né? Isso é o básico do básico do básico, tá, gente? Sobre Freud.
E é isso aí, um beijo pra vocês. Sigmund Freud, quem quiser saber mais, pesquisa, lê livros, se vocês conseguirem, tá? Tem um livro ótimo dele, aqui, que chama Totem e Tabu, o Ego e o Id e Psicologia da Vida Cotidiana. Então é assim, é bem legal, então tentem ler, que é bem interessante e vai, ó, abrir a mente de vocês, mesmo que vocês não entenderem metade do que está escrito. Beijo, tchau.